Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só que coincidência como o mundo é curioso. A vida é fascinante. Wagner Moura, o queridinho da Lacrate, o queridinho da esquerda, o nosso concorrente ao prêmio de melhor ator do Oscar, né, pela sua propaganda política, não pelo seu desempenho, revelou numa entrevista que Pedro Pascal ajudou ele com o processo de imigração para os Estados Unidos. Olha que dupla! Não podia ter uma dupla mais lacradora do que Pedro Pascal e Wagner Moura. Mas vamos aqui abertamente revelar mais uma das hipocrisias dos lacradores no vídeo de hoje. Vamos lá, é difícil acreditar em qualquer coisa que o Wagner Moura e o Pedro Pascal falam. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa história do Wagner Moura. E aí, por uma coincidência tão grande do destino, quando a imigração, né, com toda a agência de imigração sendo a pauta política dos artistas, o ICE, tudo isso em pauta, vem o momento do Wagner Moura falar que teve dificuldade nessa imigração e que ninguém mais, ninguém menos que o Pedro Pascal, que é outro lacrador fantástico, ajudou o Wagner Moura. São os astros, eles se conectaram de uma forma mágica nessa história, né, Wagner? Que coisa! E aí vocês perdoem-me perdoem-me a minha insensibilidade, mas eu não acredito nessa história, não consigo acreditar. A gente tá protestando contra o ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos. O Trump, ele é o malvado. Aí o Wagner Moura teve dificuldades e quem chegou, Pedro Pascal. É um belo filme pra vocês fazerem aí, Pedro Pascal e Wagner Moura. Bom, bora trocar uma ideia sobre isso, mas atenção, quero que você preste muita atenção nesse lançamento, que é muito bacana. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você, tá? Me responde uma pergunta. O que você me diz de aprender a falar inglês, dominar o inglês de forma fluente em apenas um ano, estudando de forma séria, com um curso produzido em vários países diferentes, te trazendo o inglês da vida real? O curso Inglês Zero Lacrate da Linhagem Geek, junto com o professor Júnior Silveira, te oferece certificação do MEC, aulas de conversação e todo o suporte da equipe pedagógica. Clica agora no primeiro link aqui da descrição, tá? E tire todas as suas dúvidas sobre o curso Inglês Zero Lacrate, a primeira turma da Linhagem Geek, em parceria com o professor Júnior Silveira. Deslacre o seu inglês com o curso Zero Lacrate. E lembrando, são vagas limitadas. Vamos lá, galera, vamos lá. Um dos brasileiros mais reconhecidos no cinema e na TV internacional, Wagner Moura, revelou que contou com o apoio de Pedro Pascal em um dos momentos mais decisivos de sua vida fora das telas, a imigração para os Estados Unidos. A história foi compartilhada pelo ator durante a participação no podcast norte-americano Happy, Sad, Confused, comandado por Josh Horowitz. Segundo Wagner, a relação entre os dois começou nos bastidores de Narcos, na série da Netflix que marcou a carreira internacional de ambos. Embora nunca tenham dividido cena, Moura interpretava o narcotraficante Pablo Escobar, enquanto Pascal vivia o policial encarregado de caçá-lo. A convivência fora do set acabou fortalecendo a amizade. É uma amizade que exala marxismo, né? É um negócio assim, você ficar com os dois aí uma hora, você já socializa a tua carteira. É isso aí. Mas eles não são assim, né? Eles só falam que são assim. Mas assim, eu não duvido que seja uma amizade genuína, né? Realmente, porque os dois são lacradores igual. Eles têm as mesmas crenças, né? Ou fingem ter as mesmas crenças, né? Porque a gente sabe que a maioria dos artistas de Hollywood, eles fingem acreditar no socialismo pra enganar o trouxa, né? Porque aí eles não saem de lá. Eles fingem acreditar nos Estados Unidos, mas eles ficam no maior polo capitalista possível, que é os Estados Unidos.
Eles não ficam 3 anos na Venezuela, 4 anos na Coreia do Norte. Eles não ficam. Eles ficam vociferando a favor do socialismo nos Estados Unidos. Aí é fácil, né? O ator brasileiro contou que foi um momento longe das câmeras, durante as gravações em Bogotá, na Colômbia, que a proximidade se consolidou. De forma descontraída, Wagner chegou a brincar que prefere não revelar detalhes do que viveram juntos na época, mantendo essas lembranças restritas ao círculo de amizade. Essa relação acabou tendo impacto direto na sua trajetória pessoal e profissional. Quando decidiu se mudar para os Estados Unidos, Wagner recorreu ao amigo para um pedido crucial: uma carta de recomendação para o processo de imigração. O Wagner Moura, ele não teria problema nenhum nessa carta de recomendação, né? Porque ele tem, a partir do momento que ele começou a galgar os degraus ali de Hollywood, boa parte de Hollywood tem a mesma crença ou finge ter a mesma crença do Wagner Moura. Ele não teria nenhum problema nisso, nenhum problema, nem absolutamente Fora nenhum que ele problema. deve ter sido bem assessorado também, né? Claro, o Wagner Moura, ele tem assessores. Será que ele tem privilégios? Então, né? Branco privilegiado? O Wagner Moura é branco, né? É. Então, provavelmente isso tenha facilitado também toda essa parte burocrática aí da imigração dele. Abre aspas para Wagner. Quando eu mudei para os Estados Unidos, ele foi muito importante, porque eu pedi para ele escrever uma carta para a imigração. Eu pedi para ele escrever a carta dizendo que eu era um ser humano bom, contou o ator. É claro que é mentira isso aí, né? Isso pra mim é mentira, absolutamente mentira. Isso, né? Ele tá fazendo ali... O Wagner Moura é muito charmoso, é um cara elegante, dos melhores ternos, hein, Wagner? Pô, tudo, né? É emprestado. Não, é tudo alinhado, é do tamanho, vem bem o terno, assim, né? Caro. Bem fino. Deve ser barato, né? Esses ternos, né? Ali em Cuba, na Venezuela, Columbus. todo mundo tem. Todo mundo tem, É. né? Mas assim, não dá pra acreditar nessa história, né? E assim, é lógico que o Wagner Moura, ele tá no auge. Será que ele usa fascínios? Com certeza. E acho que ele tá no auge da popularidade dele, tá desfrutando. Ali, todo mundo ali batendo aquele tapinha nas costas. Pô, Vagnão, você é incrível, né? E o Lula? Deve ser assim, né? É. Lula tá incrível lá, tá. Mas não volta? Não, aqui, né? Moro aqui, ainda nos Estados Unidos. Mas é tudo isso aí, galera. O Hollywood se tornou isso aí. E eu não tenho nada contra, novamente, né? Eu não tenho nada contra a crença das pessoas, seja no cristianismo, no comunismo, no socialismo. Mas assim, geralmente, quando a gente fala da crença, a gente tenta agir de acordo com a própria crença. Isso não acontece nem com o Pedro Pascoaletti e nem com o Wagner. Isso não acontece, né? O Wagner Moura, ele falou, né? Ele deu uma entrevista. Os Estados Unidos precisam aprender muito com a democracia no Brasil. É por isso que a gente vê inúmeros navios saindo dos Estados Unidos com os americanos vindo pro Brasil. Mas não é, né? É o contrário. Saindo do Brasil. Então essa distopia, a pessoa ela acaba vivendo, ela vem de uma distopia, é tão descarado que você não acredita que as pessoas caiam nisso. E acaba caindo. Fora aquele discurso do Wagner Moura, né? Que de 2018 a 2022 não tinha cinema. É isso. Bolsonaro acabou com tudo. Pô, Vagnão. E a ditadura é uma ferida aberta. A ferida aberta continua sempre aberta. Ó, galera, sempre lembrando, sempre quando a gente traz Wagner Moura pra pauta, a gente tem que sempre reforçar que dia 15 de março estaremos aqui no Oscar com o Esquadrão Nerdola. Eu quero muito contar com a sua presença nessa transmissão que vai ser incrível. Será mais um marco aqui na história do canal. Só que aqui, neste canal, nós estaremos torcendo contra Wagner Moura. Tá? A gente vai acompanhar todas as premiações. Tem bons filmes, torcendo pra Marte Supreme, pra Hamnet, pra Fórmula 1. Mas Wagner Moura a gente torce contra. Então se você quer vir aqui, ó, na nossa torcida, no nosso engajamento, na torcida contra o Wagner Moura, não contra o Brasil. Porque pra mim o Wagner Moura não representa o Brasil. O Wagner Moura representa a esquerda brasileira. Ele não representa o Brasil. Ele não me representa. E nós estaremos torcendo contra o Wagner Moura no Oscar do dia 15, tá? Ó, só pra concluir, durante a conversa no podcast,
Moura também comentou sobre as diferenças no sistema migratório norte-americano na época. Como o Wagner Moura é chato. Em que realizou o processo. Isso aqui, sabe o que é? É sinalização pra... Propaganda. É sinalização. O Wagner Moura, reparem, ele tá sinalizando pra academia, porque se ele ganhar o prêmio, novamente, não vai ser por mérito ou desempenho no filme. O prêmio, se o Wagner Moura ganhar, é um prêmio político. E eu aposto que se ele ganhar, o discurso dele vai ser que ele é um imigrante. Vai. E aí ele vai cutucar o Ice. Pô, não saiu uma aspas do Wagner Moura falando de cinema. Vocês já repararam nisso? As aspas que saem do Wagner Moura é da imigração, que ele é sofrido, e o Bolsonaro. Porra, mas é lógico. Ô Wagner Moura, você tem um sucesso. Você tem uma carreira de sucesso. Agora eu não sei qual acordo que você fez com o governo, né, de você ser um agente político, um agente secreto ali pra ficar propagando tudo que o governo quer é sempre colocar o Bolsonaro como vilão. Esse ano tem eleição Lula, o pessoal, pô, se o Bolsonaro é vilão, e aí eu tô colocando o Bolsonaro o sobrenome, porque esse ano a gente tem o Flávio Bolsonaro. Então, né, o gringo pensar, né, se o Bolsonaro se tivermos o fascismo de 2018 a 2022, então tem que ser o Lula, né? Então ele é bem sucedido. Mas fala um pouquinho de cinema, Wagner. Você é um cara talentoso, não precisa ser tão absurda essa neura com tudo isso do progressismo, socialismo. Chato, meu. Olha que interessante aqui, galera. Ele continua. De acordo com Wagner Moura, o procedimento de imigração parecia menos burocrático do que atualmente, especialmente antes da estruturação do Serviço de Imigração de Alfândega dos Estados Unidos, ICE. Abre aspas. Era mais fácil, fecha aspas, resumiu o ator ao comparar o cenário daquele período com a realidade atual, sempre lembrando que Wagner Moura se mudou para os Estados Unidos em 2017, onde Donald Trump era o presidente. Olha que coisa, hein? O Wagner Moura, o Trump deixou você entrar. Que absurdo, né? Que coisa incrível. Mas é isso aí, né? Muito bem, galera. Coloquem nos comentários aí a sua opinião. Lembrando, aproveita a nossa turma do curso de inglês Zero Lacrate com o professor Júnior Silveira. Mais de 20 mil alunos ele já tem. Não perde, são vagas limitadas. Clica no link aqui na descrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.